para a gente começar aqui, tá? Fala para mim da onde que você fala, o que que você desenvolve, qual que é o seu nicho, beleza? E a gente vai ver aqui hoje como montar um treinamento do absoluto zero, seja usando DISC, seja você usando ferramentas de coaching, seja usando os 16 tipos de personalidade dentro do coaching esportivo e assim por diante. É o que a gente vai conversar aqui hoje, que vai ser importante para nós, beleza? Então, quando a gente fala dessa montagem do treinamento em si, nesse sentido, um ponto que é interessante a gente entender logo de início aqui passa por entender e definir o objetivo do seu treinamento. Então, quando você vai fazer a sua montagem, nesse sentido, o que que é interessante, beleza? É você ter essa clareza. Então, é a importância de você ter um objetivo claro para o seu treinamento. Então, o que que o seu treinamento ele vai trazer para o seu cliente, para o seu aluno nesse sentido. Quando eu falo treinamento, pode ser um treinamento em grupo, pode ser um treinamento para empresas, pode ser mesmo até um treinamento individual, se às vezes você vai fazer uma mentoria, um coach, isso entra muito como um treinamento até nesse sentido, mas é importante você ter essa clareza, qual que é o objetivo do seu treinamento? Então, assim, aonde que o seu objetivo vai levar o seu aluno ou o seu cliente nesse sentido? Qual que é a transformação que ele vai gerar? E aí você precisa identificar o que você deseja alcançar ao final desse treinamento. Então, para você, como treinador, o que que você deseja? Aqui é importante, por exemplo, você colocar algumas metas que elas podem te ajudar nesse sentido, tá? Mas, por exemplo, você pode ter uma meta financeira. Então, o que que você espera para esse treinamento com relação à questão financeira? Qual que é a meta que você deseja nesse sentido? O que que você busca alcançar com esse seu treinamento? Pode ser uma meta, por exemplo, de alunos formados, tá? Então, alunos formados ou de clientes atendidos nesse sentido, mas é importante você ter essa base, ou seja, o que que você deseja alcançar ao final do seu treinamento? Poxa, eu quero ter 10 alunos no meu treinamento, eu quero atingir, eu quero vender 10 mil, por exemplo. Então, isso é importante para você. E, ao mesmo tempo, você ter essa meta também de você saber, assim, qual que é a transformação que você quer gerar. Que, às vezes, você vai ter ali o depoimento dos seus alunos, por exemplo, que vão te trazer essa base, que vão te trazer essa clareza também, que vai te ajudar a construir essa meta para você, beleza? E, ao mesmo tempo, quando a gente fala muito, principalmente dentro do coaching, né, de construir e definir metas específicas e mensuráveis, é muito importante para você também você ter essa clareza, de você conseguir definir metas que sejam tangíveis para você, que sejam mensuráveis, as metas SMART, por exemplo, ok? Quando você faz isso, isso vai te trazer mais clareza, vai permitir com que você tenha uma visão melhor do que você deseja para o seu treinamento e o que você busca. Um ponto importante, quando a gente fala disso, por exemplo, desse primeiro ponto aqui, quando a gente fala dessa definição de metas específicas, por exemplo, é importante a gente ter um cuidado muito grande para não criar uma meta tão alta logo de cara. E eu não digo que você não deva fazer isso, por exemplo, mas eu falo que você, principalmente nesse início, você está plantando sementes. E é comum, às vezes, treinadores, coaches, mentores, quererem resultados muito rápidos e estratosféricos, já querer ter milhares de clientes de uma única vez, principalmente com o mundo da internet hoje que a gente tem, e se frustrar com os primeiros resultados do primeiro treinamento de falar assim, ah, mas eu queria, por exemplo, no meu primeiro treinamento, ter enchido uma sala lá com 100, 200, 300 pessoas. Beleza, maravilha. Só que o feito é melhor do que o perfeito. Tudo vai ter o seu início nesse sentido também. Por isso que eu falo que é importante
você ter muito claro o que você vai desenvolver ao longo do seu treinamento, até para que você alinhe as suas próprias expectativas. Então, quando você está construindo o seu jardim, como eu digo nesse sentido, você vai indo aos poucos. Você não vai ter um jardim florido, cheio de frutas, de uma hora para outra. Então, vai ser importante você ter essa base também para que você consiga alinhar as suas expectativas. E assim, ao invés de você planejar um treinamento que seja, você já conseguir planejar dois, três, você já planejar o seu ano de 2024, por exemplo. Você já está com o seu ano de 2024 planejado? Dentro do que a gente ensina, dentro do que a gente trabalha, poxa, se você pega as ferramentas de coaching, se você pega o próprio curso do DISC, por exemplo, quando a gente vai trazendo alguns pontos que são interessantes nesse sentido, o ponto de planejamento ele é fundamental nesse aspecto. Ou seja, você tem clareza do que você precisa desenvolver no seu negócio, do que você está assistindo nessa aula hoje, o que você precisa definir? Quais são as suas metas? Quando que você vai fazer o seu primeiro treinamento? E a pergunta é, o quanto que você quer faturar ainda nesse ano de 2024? Seu planejamento está muito claro para você? O que que você está fazendo? Quantas vendas você já fez esse ano? Quantos clientes você já atendeu? Beleza? Por que que eu te pergunto isso? Porque precisamos ter essas metas, precisamos ter esses números muito claros para nós também, quando a gente fala de você montar o seu treinamento, de você montar o seu processo de coaching, de você atuar com mentoria, por exemplo. São pontos que a gente precisa ter claro. Então, a pergunta que eu te faço é: quantos clientes você já prospectou esse mês? Quantos clientes você já atendeu esse mês? Beleza? Quantas vendas você fez hoje? Tá? Tudo que eu estou te falando aqui, tudo que eu estou te trazendo é o que a gente vive aqui dentro do Instituto também e que é importante para nós dentro dessa base. E é o que eu quero trazer para você nesse sentido também. Essa clareza ela é fundamental, beleza? Então, esse primeiro ponto que a gente falou aqui de você definir muito bem as suas metas e você criar um plano de ação vai ser fundamental. E principalmente você definir o quando você vai fazer, beleza? E onde? Como que você vai fazer isso? Então, o primeiro ponto desse, quando eu falo do treinamento, pode ser o seu processo de coaching aqui também, pode ser o que você desenvolve. Mas o que você trabalha é online ou é físico? Como que você vai fazer isso? Aonde que você vai atender os seus clientes? Hoje, 90% do meu trabalho, por exemplo, dentro do Instituto, ele é online. Então, ou seja, 90% do que a gente faz acontece nesse ambiente, acontece no Zoom, acontece de forma remota. Mas a nossa ideia, por exemplo, esse ano é fazer dois eventos presenciais. Eu já adianto isso para você e já estendo o convite para você também. Quando a gente tiver mais detalhes, a gente vai passar para você, beleza? Esse evento vai acontecer em São Paulo, esses eventos, né? E eu vou trazer mais detalhes depois para você nesse sentido. Então, o primeiro ponto aqui é você ter muito claro, ou seja, de ter uma clareza de qual é o seu objetivo. Então, quando eu falo do seu objetivo, pensa muito bem qual é o seu nicho, qual que é o nicho que você vai atacar, qual que é o nicho que você vai trabalhar, aonde que está a sua expertise nesse sentido. E identificar o que você deseja alcançar ao final de cada treinamento que você vai fazer, qual é a transformação que o seu cliente tem que ter, qual é o resultado que você espera que ele atinja, qual é o resultado que você espera atingir e defina muito bem, especificamente, as suas metas e os seus objetivos, de maneira que possa ser mensurável. Então, uma meta financeira, uma meta de número de alunos, por exemplo, uma meta de número de treinamentos que você espera fazer ainda esse ano. Ok? Então, beleza. Sendo assim, tem aqui, por exemplo, falaram aqui, ó, quero ir do zero até o fechamento do cliente. Beleza, esse é um ponto que a gente vai ver. E para a gente ir até o fechamento do cliente, se eu não tiver essa base, se eu não desenvolver todo esse passo a passo que a gente vai ver aqui, de nada vai adiantar eu olhar para o fechamento do meu cliente se eu não consigo ter clareza e definir muito bem qual é o meu público nesse sentido. Beleza? Segundo ponto aqui para a gente olhar
eu preciso conhecer muito bem o meu público. Eu preciso ter clareza de quem é o meu público. Eu preciso olhar para ele e saber com quem que eu estou falando, beleza? Então, nesse passo 2, por exemplo, quando a gente fala de entender as necessidades, primeiro ponto, entenda as necessidades e o nível de conhecimento do público-alvo. E quando eu falo público-alvo, a galera que já acompanha, que vai assistir depois, às vezes tem gente que talvez vai pensar assim, poxa, mas o Douglas bate muito nessa tecla, mas eu preciso bater nessa tecla. Eu não vou entrar tão a fundo nela hoje, assim, nesse sentido, mas um ponto que é interessante da gente ter essa clareza aqui hoje é de olhar, por exemplo, de você pensar assim, quem que é a sua persona? Então, persona é diferente de público-alvo, mas imagina que assim, quem que é o seu público-alvo? É homem, é mulher? Qual que é a idade que ele tem? Qual que é o nicho que ele trabalha? É casado? É solteiro? Quanto mais detalhes você tiver do seu público, melhor. Por quê? Isso vai te dar mais assertividade no momento, por exemplo, de você fazer a atração do seu cliente. Eu vejo que muitos coaches, muitos profissionais do desenvolvimento humano erram nesse ponto, porque não desenham muito bem qual é o público que eles vão trabalhar, não desenham muito bem o nicho que vão desenvolver, beleza? Ah, eu atuo como coach, legal, mas em que área? Ah, eu consigo atender todo mundo, beleza. Dá para atender todo mundo? Consigo atender todo mundo. Só que a minha mensagem talvez ela não vai ser clara para todo mundo. Diferente se eu especifico a minha mensagem e às vezes é aquela situação, não sei se você já passou por isso, mas de alguém tá falando alguma coisa e você olhar assim e falar, caramba, tá falando comigo, tá falando para mim nesse sentido. Então, quando isso acontece, é porque a mensagem não conseguiu conectar. E ao mesmo tempo, quando você entende qual é o seu público, anota muito bem isso, que eu nem coloquei aqui, mas eu sempre trago nas outras aulas. Quais são as dores e os desejos do seu público? Quais são as dores e o desejo do público que você atende? Quais são os problemas que o seu treinamento vai ajudar a resolver na vida dessa pessoa? Pode ser na área de relacionamentos, pode ser na área esportiva, pode ser na área de finanças, pode ser com filhos, por exemplo, entre N possíveis áreas que você pode atender dentro da área de treinamentos, do coaching e de mentorias nesse sentido, beleza? Esse é um ponto interessante, tá? No final, eu vou explicar como é possível ter acesso a esse material, beleza? E aí, um outro ponto. Então, beleza. Uma vez que eu entendo quais são as necessidades do que eu entendo, quais são as dores, e eu até passo um exercício aqui para vocês já nesse sentido. Anota, se você não fez isso ainda, no mínimo, anota três dores, três desejos, três problemas que o seu público tem. Anota muito bem isso. Pensa assim, quais são três dores, três desejos e três problemas que o seu público-alvo ele tenha. Se você pega, por exemplo, na área de relacionamentos, então vamos dizer que eu sou coach de relacionamentos e eu vou montar um treinamento nessa área. Maravilha. Quais são três dores que os casais eles têm no relacionamento? Faz essa lista. Faz essa lista no seu nicho, por exemplo. Ah, quais são três desejos que eles possuem? Ah, ter mais tempo com a família, ter uma comunicação mais assertiva e assim por diante. Quais são três problemas que os casais eles têm habitualmente? E aí você vai listar também. Ah, falta de comunicação, o marido ou a mulher não entendeu o outro, e aí você vai anotar, beleza? Porque quando você já faz esse exercício, você vai conseguir compreender qual que é o problema que o seu, ou a transformação que o seu treinamento vai ajudar essas pessoas a resolverem. E eu já adianto, por exemplo, assim, uma ferramenta nessa área de relacionamentos que seria muito interessante compor esse tipo de treinamento seria as cinco linguagens do amor, que já ajudaria a sanar essa questão de comunicação do casal, além de usar, por exemplo, o perfil comportamental. Esse é um ponto, beleza? Maravilha, legal.
Então, uma vez que a gente vai entendendo isso, então faz esse exercício. Se você fizer esse exercício, escreve até no chat, por exemplo, o que que você já listou, beleza? Só que quando a gente fala de entender as necessidades e nível de conhecimento do meu público-alvo, eu vou ilustrar aqui para você aqui nesse sentido, beleza? Então, o que que isso significa? O que que isso nos traz? O que que isso nos remete? Então, aqui estão os 5 estágios da consciência do seu público-alvo ou da sua persona. Então, aqui tem os estágios. Então, quando a gente fala de estágios, eu tenho o inconsciente, o consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e consciência de consumo. Beleza? Nesse estágio, por exemplo, quanto menor o estágio inconsciente, consciente do problema, mais público e menos conversão, abordagem direta. Por quê? A pessoa que está nesse estágio aqui, por exemplo, de inconsciente, ou da consciência do problema, por exemplo, é uma pessoa que ela não está querendo resolver esse problema diretamente, vamos dizer assim. Por quê? Porque é uma pessoa que ela talvez não esteja compreendendo que aquilo está fazendo mal. Imagina assim, uma pessoa que tem uma consciência do problema, por exemplo, que fumar é errado. Ela sabe que fumar é errado, ela tem uma consciência do problema, só que ela não tem consciência da solução. Ela acha que é difícil fazer com que isso aconteça, ela acha que é complicado parar de fumar e ela não está procurando, por exemplo, uma solução. A pessoa que está consciente da solução, ela está ali no meio termo, por exemplo. E por que que eu falo isso? Porque dentro dos treinamentos, muitas vezes, você vai ter que entender qual que é o nível que o seu cliente ele está nesse sentido. E aí, se a gente pega, por exemplo, você pode pegar até como exemplo a pirâmide de Maslow. Quanto mais a pessoa, ela, vamos dizer assim, ela tem consciência e ela está atingindo níveis mais altos, é quando ela tem uma consciência mais expandida, por exemplo. Beleza? E aí, se a gente pega a pirâmide de Maslow, ela vem muito nesse sentido. Então, a pessoa que está ali no nível fisiológico, por exemplo, às vezes ela está no nível de inconsciência que aquilo está fazendo mal ou que está sendo ruim para ela, por exemplo. Beleza? Às vezes a pessoa sabe que tem um problema, mas ela não está buscando uma solução para aquilo, então vai continuar. É o mesmo caso do vício com a bebida, a pessoa sabe que aquilo é um problema, mas ela não está buscando uma solução de parar ou acha que não precisa. Às vezes tem a pessoa que tem a consciência da solução, mas não sabe como resolver esse problema. Ela sabe que ela precisa, eu sei que eu preciso parar de fumar, mas e agora? Então, se eu tenho um treinamento que ajude essa pessoa, por exemplo, eu vou ter que, de alguma forma, trabalhar as redes sociais, pontos que conectem com essa pessoa, que ela entenda que eu tenho a solução para o que ela está buscando. Então, às vezes a pessoa sabe que precisa de uma solução, mas não está consciente do produto. E às vezes a pessoa, o que que é a pessoa consciente do produto? Ela sabe que tem serviços que podem ajudá-la, por exemplo, mas ela ainda não sabe que você existe na vida dela nesse sentido. Então, a consciência de consumo, que é o último estágio, é quando ela entende o que ela precisa e, ao mesmo tempo, ela sabe que ela tem a necessidade, por exemplo, de fazer um treinamento com você. Então, aqui é onde a gente vai ter menos público e mais conversão, sendo uma abordagem mais direta. Então, você vai ter que entender até nisso, por exemplo, aonde que está o seu cliente. E aí vem o estado de consciência. Então, ele não sabe que tem o problema e nem conhece o seu produto. Então, o consciente do problema, ele sabe que tem o problema, mas desconhece que existe a solução e o seu produto. A pessoa que está consciente da solução, ela sabe que tem o problema, sabe que existem produtos que podem ajudar para isso, mas ela não sabe como resolver ou onde encontrar. E a pessoa que está consciente do produto, ela sabe que tem o problema, ela encontrou os produtos e ela está em dúvida entre o seu ou de outras pessoas. Então, ela ainda vai estar analisando se aquilo é bom, se realmente funciona. Às vezes, ela vai pedir
uma referência para um amigo, por exemplo, que é o marketing boca a boca, e assim por diante. E a pessoa que tem a consciência de consumo é a pessoa que conhece o seu produto e ela está esperando uma oferta sua, ela está esperando você aparecer para ela. E aí entram as táticas, por exemplo, de comunicação, as táticas de copy, como é mais chamado dentro do marketing nesse sentido. Ou seja, que é, por exemplo, a pessoa que é inconsciente, você vai precisar educar, entreter essa pessoa, mostrar para ela que existe uma solução, provar que essa solução ela funciona e criar ali com ela um ponto de conexão. Então, é um ponto interessante para se trabalhar nesse sentido. A pessoa que é consciente do problema, por exemplo, você vai precisar tocar na dor dela e mostrar os benefícios do que você desenvolve. Então, por isso que, por exemplo, quando você listar quais são as dores que o seu público possui, por exemplo, vem muito nesse ponto. Às vezes a pessoa sabe que tem um problema. E às vezes você tocar na ferida e mostrar que tem uma solução para isso, que aquilo está fazendo mal, é um caminho. A pessoa que é consciente da solução, você vai ter que provar que o seu produto é a solução desejada, é aquilo que realmente vai resolver o problema dela. A pessoa que é consciente do produto, você vai ter que reforçar e expandir a solução do seu produto, as vantagens, os benefícios do seu treinamento nesse sentido. Então, se eu te perguntasse agora, quais são as vantagens do serviço que você presta, quais são os benefícios do serviço que você presta, em relação aos outros que existem dentro do seu nicho, você saberia me dizer? E a pessoa que é consciente do consumo, que ela precisa daquilo, simplesmente é você fazer uma oferta matadora para ela nesse sentido, para que ela olhe e fale assim, poxa, é com essa pessoa que eu preciso estar para resolver esse problema. Aqui está a solução dos meus problemas, é o que vai me fazer chegar no meu estado desejado, por exemplo. Faz sentido? Esse é um ponto. Então, é um ponto interessante a se levar em conta aqui também. E, por consequência, para que eu consiga, por exemplo, ter esse nível de assertividade, além dessa tarefa que eu pedi para você fazer, o que você pode fazer é realizar pesquisas para identificar as lacunas de conhecimento e adaptar o seu conteúdo para esse perfil de pessoas. Por exemplo, é você pegar lá, abrir uma caixinha de perguntas no seu Stories, você começar a usar suas redes sociais para fazer essas pesquisas com o seu público, para entender o que eles estão buscando. Então, por exemplo, ó, eu tenho essa solução. Seria interessante para resolver esse tipo de problema? E você abrindo uma pesquisa desse tipo, você vai poder obter alguns resultados nesse sentido. Ah, eu tenho um grupo do WhatsApp. Manda lá um formulário de pesquisas do Google Forms para esse grupo, perguntando, fazendo perguntas para eles, por exemplo, com relação ao seu produto, com relação às dores, aos desejos que eles possuem nesse sentido, que vão ser pontos interessantes para você conseguir trabalhar com o seu cliente. Então, essa pesquisa, ela já parte do pressuposto também da forma como você vai estruturar o seu treinamento, como você vai estruturar o seu conteúdo. Então, passando por essas duas fases que a gente viu aqui, você definir qual é o objetivo do seu treinamento e você conhecer a fundo o seu público, o que ele está buscando, o que ele está querendo resolver, por exemplo, vai ser o ponto que vai te ajudar a estruturar o seu conteúdo nesse sentido, que é importante, é interessante, mas ele só vai funcionar se você já tiver passado por essas duas etapas. Por quê? Às vezes eu posso definir o objetivo do meu treinamento, eu posso achar que eu tenho o melhor treinamento do mundo, por exemplo, só que quando chega na hora lá, se eu não desenhei muito bem o meu público, se eu não conheço o meu público, pode ser que eu vou entregar algo que ele não esteja querendo, por exemplo, que não seja algo que ele desejasse nesse momento. E se eu não olhei o nível de consciência dele, às vezes eu não consegui alinhar a minha comunicação com as expectativas do que eles buscavam. E aí você pode ter o melhor treinamento do mundo, você pode ter o melhor processo de coaching do mundo, mas não vai funcionar. Então, esses dois primeiros pontos são essenciais. Por que que eu falo isso? Porque quando eu comecei, era muito nesse sentido também. Ou seja,
eu achava que todo mundo ia querer coaching, todo mundo ia querer essa solução, mas na verdade muitas pessoas não sabiam nem o que era. E aí, quando eu fui entendendo que eu precisava compreender quais eram as necessidades que o meu público tinha, o meu primeiro treinamento, por exemplo, foi uma formação em coaching esportivo que nós desenvolvemos. E a ideia era trazer atletas para essa formação. Então, o ponto principal que eu tinha, o meu maior desejo era de trazer atletas. E 100% do público que veio participar foram treinadores. Por que que isso aconteceu? Por que isso? Não que isso tenha frustrado ou nada nesse sentido, mas aquilo me serviu também como uma base muito grande de entender qual era o nível de consciência. Ou seja, muitas vezes hoje ainda já é mais desenvolvido, o atleta já tem um pouco mais dessa consciência sobre a saúde mental, a importância da mentalidade do atleta, mas naquele momento, lá em 2018, quem mais estava aberto a esse tipo de conhecimento, estava buscando, estava querendo, eram os treinadores para levar para os seus clubes, para levar para aplicar com os seus atletas nesse sentido. E então ali a gente acabou fazendo uma mudança de rota naquele produto que nós tínhamos, naquele treinamento. Por quê? Foi preciso fazer todo um alinhamento. Aí a gente começou a compreender, ali eu comecei a entender que não adiantava simplesmente ter um bom produto, mas eu precisava entender o público que iria consumi-lo também nesse sentido. E aí eu entendi que para chegar aos atletas naquele momento existiria um outro caminho, existiriam outros passos a serem trabalhados. E aí que era o ponto chave também nesse sentido. A título de exemplo, por exemplo, na estruturação de conteúdo, o que eu quero trazer para você aqui? Então, quando você for estruturar o seu treinamento, vai ser importante você dividir o seu treinamento, o seu processo, em módulos ou em tópicos que sejam relevantes nesse sentido. Então, para aquela solução que você está propondo, imaginando que ele está chegando do ponto A e você vai levar ele até o ponto B, que é a transformação que você vai gerar no seu público, por exemplo, você precisa segmentar o seu treinamento. Ah, mas mesmo um processo de coaching? Sim. Mesmo, imagina que você tem um serviço que você desenvolve que é de perfil comportamental. Quando você faz isso, mesmo que vai ser o seu produto, como que você vai segmentar esse produto? Quais seriam os módulos dele, por exemplo? O que que, quando o seu cliente chegar até você, como que você vai explicar todo esse funcionamento? A forma como funciona, a forma como é trabalhado, a forma como vai ser a aplicação, a devolutiva, entre outras nesse sentido. Então, essa divisão ela vai ser fundamental. E aí, quando a gente traz essa construção aqui, eu trouxe um modelo, por exemplo, aqui para a gente dar uma olhada de como isso seria, de como seria essa construção. E eu trouxe um exemplo aqui de um treinamento de coaching esportivo, beleza? É a título de exemplo. Ah, então quer dizer que você só vai falar do coaching esportivo? Não, muito pelo contrário. Mas esse modelo, essa base, por exemplo, é algo que você consegue levar para outros tipos de treinamento que vão ser importantes para você nesse sentido. Então, imagina aqui o módulo 1, Introdução ao Coaching Esportivo. Qual que é o objetivo desse módulo e quais são os conteúdos que vai ter nele, por exemplo. Então, aqui, ó, a compreensão do papel do coaching no desenvolvimento esportivo, exploração dos benefícios do coaching para atletas e equipes. E aí, qual que é o conteúdo que vai ter nesse módulo? Definição de coaching esportivo, história e evolução do coaching esportivo, importância do coaching para o desempenho esportivo. Se fosse em outras áreas, por exemplo, se você pega na área de relacionamentos, então, assim, qual é o papel do coaching no desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, no desenvolvimento, na construção de casais saudáveis, por exemplo, e aí e assim por diante nesse sentido. Aí se você pega o módulo 2, psicologia do atleta, objetivos, conteúdo, ao mesmo tempo aqui a compreensão da mente do atleta e como ela influencia o desempenho, o desenvolvimento de habilidades emocionais e mentais. Aí o que vai ter aqui de conteúdo? Motivação e mentalidade vencedora,
gestão do estresse e ansiedade, construção da confiança e resiliência. Por exemplo, se a gente vai pegar aqui, ó, esse módulo aqui, vamos pegar ele aqui como exemplo. Aqui a gente pode olhar, por exemplo, quais ferramentas se encaixariam bem aqui, a gente falando isso. Quem já teve acesso às ferramentas de coaching esportivo tem essas ferramentas à disposição. Mas, por exemplo, o teste de motivação seria uma ferramenta para ser usada. A mentalidade de campeão, que é uma ferramenta desenvolvida por nós e que se encaixa muito bem aqui. A gestão do estresse e ansiedade. A gente tem a ferramenta de estresse, por exemplo, teste de estresse. Olha aqui, só aqui a gente já consegue, por exemplo, trazer 3 ferramentas como dinâmicas aqui também para se trabalhar nesse sentido, sem contar outras bases. Se a gente pega o módulo 3, técnicas de comunicação e relacionamento, objetivo e conteúdo. Então, desenvolvimento de habilidades de comunicação eficazes, construção de relacionamentos positivos com atletas e equipes. Beleza? Então, aqui, por exemplo, pode-se trabalhar a ferramenta de soft skills, que é o desenvolvimento de habilidades, análise de SWOT, então a construção de relacionamentos positivos, então ferramenta de comunicação aqui. E aí, se a gente pega conteúdo, comunicação assertiva e escutativa, feedback construtivo e motivacional, então pode usar, por exemplo, aqui a técnica de como dar um feedback com maestria, então os passos do feedback. Se é um treinamento online, dá para fazer? Dá para fazer. Se há um treinamento presencial, dá para fazer. Por exemplo, se você usa o Zoom pago, depois eu vou até mostrar aqui para vocês, mas você consegue criar enquetes, você consegue separar o pessoal por salas para fazer as atividades e assim por diante. Módulo 4, planejamento e estratégias de treinamento. Esse daqui é uma base simples, tá? Que eu trouxe aqui. Por exemplo, o nosso treinamento de coach esportivo ele é muito maior do que isso. Eu trouxe aqui um exemplo, uma pincelada aqui, por exemplo. Então, aqui seriam a base para você montar essa estruturação, para você estruturar o seu treinamento. Então, o primeiro ponto, se eu for falar para você, por onde começar, por exemplo? Começa criando esses primeiros tópicos, ou seja, que são dos assuntos que são mais importantes nesse sentido, beleza? Até esse último ponto aqui, ó, atividades práticas e avaliações. Então, dentro do seu treinamento, você pode simular sessões de coaching, aplicação do teste de perfil MBTI, por exemplo, dentro da análise corporal, se eu fosse fazer, por exemplo, um treinamento de análise corporal, dentro desse treinamento eu poderia fazer uma atividade demonstrando como que é a aplicação e como é feito uma devolutiva para os alunos nesse sentido. Então, você pode trazer exercícios práticos, você pode trazer vídeos. Eu vou falar isso daqui mais adiante para você. E aqui, por exemplo, ó, aqui eu listei algumas ferramentas que podem ser usadas, além daquelas que eu já falei aqui anteriormente. Análise de perfil, SWOT, SMART, modelagem. Isso vai depender muito, por exemplo, do seu nicho, do seu perfil de público, do intuito do seu treinamento. Então, por isso que é importante você ter essa clareza. Não adianta eu começar por aqui e depois querer montar os outros passos. Senão vai ficar um treinamento Frankenstein. Você começa a pegar um pouco daqui, um pouco dali. Então é importante você ter essa clareza e essa base também para você fazer a montagem do seu treinamento nesse sentido. Tá fazendo sentido para você até aqui? O passo 4 é desenvolver materiais didáticos, ou seja, uma vez que eu tenho a estrutura do meu treinamento, eu vou precisar desenvolver o meu material. Se vai ter apostila, por exemplo, no nosso treinamento de coaching esportivo, quando a gente criou, tinha apostila. Então, como ele era presencial, a gente fez até a apostila impressa, em capa dura. Aquilo já oferecia uma experiência diferenciada para as pessoas que estavam chegando ali dentro do treinamento, a apresentação dos slides. Posso trabalhar com vídeos nesse sentido? Ah, mas isso você está falando
é só presencial. Online também você consegue fazer tudo isso, como eu estou apresentando aqui para você. Você consegue oferecer uma apostila em formato e-book para os seus alunos. Você consegue compartilhar vídeos, dando treinamento online aqui, por exemplo. E aí você vai poder usar outros materiais de suporte também que vão ser fundamentais para vocês nesse sentido. O nosso novo treinamento que a gente está desenvolvendo nesse sentido também, a gente já está nessa fase de desenvolvimento dos materiais didáticos. Então, vai ser um treinamento bem interessante também nessa área comportamental que a gente vai estar trazendo. E o aonde que a gente quer também criar um diferencial nas apresentações, nos slides, nos materiais nesse sentido. Então, é um ponto interessante que você pode levar para o seu treinamento nesse sentido. Beleza? Uma vez que a gente faz isso, eu vou precisar pensar o que também. Então, quando eu falo de apresentações, pode ser os slides, pode ser, você pode usar o Canva, você pode usar PowerPoint. Para criar a sua apostila, você vai poder, pode colocar imagens ali, usar, por exemplo, todos os recursos que você vai ter à sua disposição para realmente criar algo que gere um impacto e gere engajamento nos seus alunos nesse sentido também, beleza? Chegando no passo 5 é você trabalhar e elaborar os seus métodos de ensino e a tecnologia que você vai usar dentro desse material, seja ele físico, seja ele online. Então, o que que vai ter dentro do seu treinamento? Você estruturou o conteúdo dele? Vai ter palestras? Vai ter estudo de caso? Como assim palestras, Douglas? Vai ter você ali em cada tópico, você trazendo ele como se fossem palestras, mas já desenvolvendo com os seus alunos nesse sentido. Você pode trazer outras pessoas, por exemplo, convidados, para te ajudar naquele momento, aquela pessoa dá uma palestra, por exemplo. Você pode ter lá estudos de casos de antigos alunos, ou estudos de casos. Ah, mas eu ainda não tenho aluno, eu estou começando do zero. Beleza. Se você já fez algum atendimento ou alguma coisa assim nesse sentido, e o seu próprio know-how e a sua história, eles são importantes também para que você consiga desenvolver nesse sentido. E aí você pode ter estudos de caso também, beleza? O estudo de caso pode ser você mesmo. Você pode criar exercícios práticos, então dividi-los em duplas, por exemplo. Como eu disse para você, você pode fazer isso até no próprio Zoom. Imagina aqui que a gente está com uma turma aqui, beleza? Eu posso separar essa galera, tipo, ó, vou separar 4 pessoas por grupo, e aí você pode fazer isso também nesse sentido. Você vai precisar entender até essa discussão em grupo, exercícios práticos, por exemplo, para você conseguir construir uma variedade, para você conseguir manter o engajamento dos seus alunos, beleza? Então, essa dinâmica de, num tempo, eu estou aqui aplicando uma ferramenta, daqui a pouco eu já tenho uma devolutiva, daqui a pouco eu aplico na prática. Isso vai fazendo com que eles fiquem atentos o tempo todo e engajados dentro do seu treinamento. E aí você vai poder também incorporar ferramentas que sejam online, mesmo que o seu treinamento seja presencial, mas você pode incorporar ali ferramentas online para tornar o seu treinamento ainda mais dinâmico, por exemplo. Faz sentido? Então, aí você vai precisar pensar, mas o que que eu posso fazer, por exemplo? Como eu disse, os formulários, às vezes vai ter alguma coisa que você vai querer, tipo, ó, mandei no grupo, aí vocês respondam agora, por exemplo. E você pode usar plataformas de aprendizado, questionários online, recursos interativos. Por exemplo, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você aqui nesse sentido. Vamos ver se. Mas aqui, por exemplo, um dos recursos que o Zoom tem, se você for fazer um treinamento online, por exemplo, é você criar quizzes, é você criar, tipo, por exemplo, perguntas.
E aí, uma vez que isso acontece, quer ver, eu estou criando aqui na hora para a gente dar uma olhada. Eu já vou colocar, por exemplo, essa enquete aqui para vocês, beleza? Mas ela é muito simples, vamos dizer assim, fácil de fazer, beleza? E aí, uma vez que aqui, ó, eu salvei, eu só não consigo compartilhar ela para vocês verem como eu fiz essa criação, por exemplo. Mas dentro do nosso treinamento, dentro das nossas mentorias, a gente consegue trabalhar isso na prática, por exemplo, ensinando os nossos alunos também. Mas eu acabei de lançar, por exemplo, para vocês aí. Então, quem está vendo agora já vai conseguir ver que eu acabei de colocar uma enquete. Então, perguntando assim: esse treinamento está fazendo sentido para você? Beleza. Aí eu posso deixar ele ali por um tempo e falar, galera, ó, eu vou deixar aqui por 2 minutos para vocês possam responder. Então, vamos dizer que você pode criar uma prova online com os seus alunos ali, por exemplo. Então, ó, diante do conteúdo que a gente viu, eu vou liberar aqui agora um questionário para vocês, para ver se o que a gente viu está fazendo sentido para vocês, se vocês compreenderam tal. Isso vai mantendo a galera engajada nesse sentido. Então, uma vez que a gente faz isso, por exemplo, eu fechei aqui e aí eu encerro esse tempo, então posso dar um tempo para os alunos, eu posso colocar um timer ali também, então de falar, ó, vocês têm meia hora para responder isso aqui e tal, e assim por diante. É uma forma de trabalhar nesse sentido, beleza? Então, uma vez que a gente faz isso, é uma possibilidade de você engajar os seus alunos. Então, assim, coloquei uma pergunta, mas você pode colocar duas, três, você já pode deixar esse questionário, por exemplo, pré-definido para você ir trabalhando com os seus alunos ali no momento que você vai estar ali, no momento do coaching grupo e assim por diante. Eu posso fazer isso daqui quando eu falo criar um treinamento. Quanto tempo tem que ser esse treinamento, Douglas? Esse treinamento ele pode ser um treinamento de 4 horas, como se fosse um workshop. Pode ser um treinamento de 8 horas, um treinamento de um dia todo, né? Então, um day training, por exemplo, você pode fazer um treinamento ali de 2 dias nesse sentido. Ah, eu consigo fazer isso online? Consegue. Então, assim, uma das formações em coaching esportivo, quando a gente tinha, nesse sentido, foi 100% online. Então, chegou a pandemia, a gente falou, pô, e agora? Então, o nosso treinamento dos 16 tipos de personalidade foi 100% online, mas a nossa ideia esse ano também é ter treinamentos que sejam presenciais, para aumentar até mais esse engajamento, essa interatividade nesse sentido, que são importantes também. E aí, o que eu quero trazer aqui é encorajar você também a construir isso para o seu modelo de negócios, que é algo que pode fazer super sentido para você. Então, por exemplo, eu falei aqui, você pode ter um treinamento de 4 horas, você pode ter um treinamento de 1 hora, pode ser uma palestra online, por exemplo, que você pode ter ali pessoas do mundo todo. Faz sentido? Por exemplo, essa que a gente está fazendo aqui hoje é exclusiva para os nossos alunos dos nossos cursos nesse sentido. Mas eu posso pegar e falar assim, eu vou fazer uma aberta, eu vou fazer uma captação de leads ali, de clientes nesse sentido, e vou desenvolver nesse sentido, vou trazer essa galera para cá, para mostrar o conteúdo que eu tenho, e no final você fazer uma oferta para um treinamento maior. Então, tudo vai depender da sua estratégia nesse sentido. Por isso que esse primeiro ponto aqui, ó, definir o objetivo do seu treinamento, ele é muito importante, beleza? Sendo assim, como que você trabalha hoje, por exemplo? Então, assim, quando eu falo até de definição do objetivo do seu treinamento, como que você vende hoje os seus treinamentos? Como que você vende hoje o seu conhecimento? De que forma que você faz isso? É por lançamento? É de forma direta? Você vendendo todos os dias? Como que isso tem sido para você nesse sentido? Beleza? Uma das formas que você me conheceu foi através dos nossos anúncios online, aonde você acabou conhecendo o Douglas e acabou conhecendo os nossos treinamentos nesse sentido. Beleza? Esse é um ponto. Então, é a forma que a gente usa hoje. Hoje a gente usa muito a internet para fazer isso. E como que você tem feito, por exemplo? Então, a gente está aqui.
no método de ensino, por exemplo, e a gente vai ter aqui, então, do que? De você preparar atividades práticas. O que é preparar atividades práticas? Dentro dos nossos treinamentos presenciais, a gente tem, por exemplo, a quebra da madeira, tem lá treinamentos que utilizam lá o firewalking, de você andar no fogo, tem treinamentos glass walking, de você andar no vidro, por exemplo, e tem N possibilidades para você preparar atividades práticas ali com os seus alunos nesse sentido, tanto de ensiná-los a fazer uma aplicação da sessão. Isso vai depender muito, como eu já disse, do seu nicho. Por isso que os dois primeiros pontos, definir muito bem o objetivo do seu treinamento e conhecer o seu público, eles são essenciais para que você consiga fazer esse trabalho nesse sentido, beleza? Esses são pontos aí essenciais para que você consiga e ter atividades ali que engajem as pessoas nesse aspecto, ok? Por consequência, eu preciso ter uma clareza muito grande e fazer ter avaliações e feedback também ao longo do meu treinamento e ao final do meu treinamento nesse sentido, beleza? Então, o que vai acontecer? Uma vez que a gente tem essa clareza, por exemplo, o que é ter avaliações dentro do seu próprio material, dentro da sua própria apostila, por exemplo, você pode ir lá e deixar uma avaliação, pedir para os seus alunos, você pode deixar um QR Code dentro da sua apostila, se for um treinamento presencial, e num determinado momento você fala, aponta a câmera do seu celular, vai nesse QR Code e responde, por exemplo, a nossa avaliação. O que você achou do nosso treinamento? A gente quer saber do seu feedback. Por quê? Isso vai te dando base para você melhorar para os próximos. Por isso que eu falei, não adianta eu fazer o primeiro e falar, mas não deu o resultado que eu queria, eu vou parar por aqui. É isso que faz com que muitos profissionais do desenvolvimento humano não se desenvolvam, não cresçam, porque muitas vezes essa frustração do início faz com que eles parem, faz com que muitas vezes não dê continuidade na jornada. Eu confesso para você que, assim, no começo eu tinha muito medo de qual seria a avaliação da galera, se não ia ter gente nos nossos treinamentos. E conforme eu entendi que isso realmente era um negócio, era um jogo de longo prazo, essas avaliações, esse feedback, eles foram muito importantes nesse sentido também. O que pode ser melhorado, a forma de ser trabalhado, entre outras situações nesse sentido. Mas você ter a avaliação e ter feedback é o que vai fazer com que você consiga continuar melhorando. É você ouvir o seu cliente nesse sentido. É um ponto que é muito importante e fundamental aqui, por exemplo. Beleza? Então, essa avaliação é uma avaliação onde você vai olhar o que o seu cliente, quais foram as experiências que ele teve, o que ele achou do seu treinamento, qual que é o ponto de vista dele, se ele te dá, esteja aberto para que ele te dê sugestões também. Ó, aconteceu tal coisa, pode melhorar isso. Não ouça isso como uma crítica, mas esteja aberto para que você possa continuar melhorando, para que você possa continuar crescendo. Como eu já disse aqui antes, feito é melhor do que o perfeito, beleza? Quando eu digo isso, que feito é melhor do que o perfeito, um ponto importante aqui que a gente precisa pensar nesse sentido também é porque muitos dos nossos treinamentos, quando a gente começa esse treinamento, ele não está do jeito que a gente quer, mas com o tempo a gente vai melhorando, a gente vai trabalhando. E essas avaliações é que são importantes para que isso aconteça, beleza? E aí, por consequência, eu preciso também planejar a minha logística. Então, eu preciso entender qual que vai ser o local. Então, esse treinamento aqui que a gente está hoje, ele está sendo online. Mas aonde? Pelo Zoom, pelo YouTube? Como que vai ser isso? Qual que é a data? Qual que é o horário? Quais são os seus recursos necessários? Então, esses são pontos importantes que você precisa saber, que você precisa ter essa clareza também. Porque se você não faz isso, por exemplo, se você não se planeja, eu vou fazer de qualquer jeito, assim e tal, que não sei o quê, são pontos que a gente precisa
entender se realmente está sendo interessante, se está sendo importante. Ah, eu vou fazer um treinamento presencial. Aonde que é o local? É de fácil acesso para o público? Como que vai ser isso? Quando que vai ser a data? O horário? Então, tudo isso eu preciso pensar. Quais vão ser os recursos necessários? Som, computador, tal? Então, você precisa ter esse checklist também. Se você não fizer isso, mas eu já tenho tudo certo, já está tudo na minha cabeça. Não. Então, mesma coisa. Feito é melhor do que o perfeito, beleza? Porém, eu também não posso entregar qualquer coisa. Tem que entregar o mínimo ali para que eu consiga entregar com maestria. E eu falo para você, eu sou muito chato com essa questão também, eu sou muito chato com os detalhes nesse aspecto. Então, obviamente que eu também não vou ter que ficar esperando ali de ser perfeccionista ao extremo de falar, eu acho que ainda não está pronto, eu acho que ainda não está legal. Ah, depois eu começo. Ah, depois eu começo. Esse depois eu começo, esse depois eu começo, tem gente que já está há mais de 2 anos, tem gente que tem várias formações e não começa, não inicia. Por quê? Não planeja a logística, não tem clareza de quais são seus objetivos. E por mais que tenha feito uma formação, tem um baita de um conhecimento, as pessoas precisam ouvi-lo, mas ainda está se escondendo. Faz sentido? Esses são pontos que são interessantes a levar em conta. E por consequência, teve um amigo que falou aqui no começo aqui, mas eu quero aprender do zero a como captar o cliente. Então, beleza, eu preciso seguir todos esses passos, eu preciso ter toda essa clareza. E uma vez que eu fiz isso, aí eu vou pensar o meu marketing. Aí eu preciso pensar as minhas estratégias para atrair participantes, para atrair pessoas para o meu treinamento, para o meu processo de coaching e assim por diante, beleza? Sendo assim, ó, se a gente pega aqui, que estratégias são essas? Se a gente for pensar hoje, por exemplo, quem está me assistindo, quem vai me assistir aqui depois, eu tenho quase certeza que você deve ter suas redes sociais, certo? Então, quando a gente fala de redes sociais, quando a gente vai falar disso daqui, a gente vai estar falando também de Facebook, Instagram. Por exemplo, essa aula aqui, eu já estou transmitindo ela direto no nosso canal do YouTube. Para quê? Porque a gravação dela vai ficar liberada por 24 horas para os nossos alunos. E depois ela vai sair do ar. Então, hoje o YouTube é a segunda maior fonte de pesquisa, se eu não me engano. Ele só perde para o Google, por exemplo, tá? Então, uma das maiores fontes de captação que você tem nesse sentido, para com essas pessoas, por exemplo, para você fazer essa atração de clientes, vai ser através dessas redes sociais. Só que uma vez que eu faço isso, lembra que lá no começo eu pedi para você fazer um exercício de 3 dores, de 3 problemas, por exemplo? Aqui que tá. Por quê? Eu preciso anunciar nessas redes sociais, seja de maneira orgânica, ou seja, sem investir dinheiro, ou de maneira paga também, para que eu possa acelerar e ser mais assertivo dentro desse processo. Mas aqui, por exemplo, eu vou anunciar o quê? Eu vou anunciar algo que seja do desejo das pessoas, por exemplo. Beleza? Então, uma vez que a gente faz isso, eu pegar aqui um modelo para vocês, por exemplo, do que a gente está rodando agora. Então, um dos anúncios nossos que estava rodando, por exemplo, a título de exemplo, era o do curso mais o teste de perfil comportamental MBTI, os 16 tipos de personalidades. Talvez você deva ter visto esse anúncio nas redes sociais. Esse é um anúncio direto. Mas vamos imaginar que eu estivesse chamando para um treinamento presencial, treinamento online, por exemplo. E a forma disso acontecer é através de um anúncio. E esse anúncio, por exemplo, ele precisa ter o que aqui também?
ele precisa ter uma página de vendas, como é chamado, ou captura. Ou seja, para para levar essa pessoa, por exemplo, para uma compra, para um grupo de WhatsApp. E aqui, por exemplo, é onde você vai resumidamente concluir toda essa etapa de fazer essa atração de clientes. Então, aqui você pode fazer um atendimento pelo próprio WhatsApp, grupo do WhatsApp, para uma compra direta, como alguns de vocês talvez já deva ter acontecido. Por exemplo, vocês compraram um dos nossos produtos. Aqui vai ter o próprio WhatsApp, onde você pode fazer o fechamento, por exemplo, do seu treinamento diretamente, ou mesmo, e aí você pode, por exemplo, até aqui, fazer uma reunião de apresentação do seu treinamento. Então, aqui pode ser uma palestra sua, mas algo que vai levar essa pessoa depois até o seu treinamento, que você tenha a oportunidade, por exemplo, de divulgar o que você está fazendo, de atrair esse cliente nesse sentido. Basicamente, esses são os passos aqui, se a gente for pensar resumidamente nesse sentido. Então, você pode usar aqui as suas redes sociais. Hoje, os canais que a gente mais usa, Facebook e Instagram, através de um anúncio, a gente vai levar o que talvez já tenha acontecido com você para uma página de vendas, uma página de capturas, falando do nosso produto, do nosso treinamento. O nosso é um treinamento online, gravado, por exemplo. Nós temos treinamentos que são presenciais, temos treinamentos, por exemplo, no modelo de mentoria, e usando esse sistema aqui, por exemplo, que é o que você pode fazer nesse sentido também. Então, uma vez que você faz isso, é a possibilidade de você fazer a atração do seu cliente nesse sentido, beleza? Faz sentido para você até aqui? E por consequência, quando eu vou fazer o meu marketing, por exemplo, o que que eu vou precisar depois também? Não adianta eu só vender, mas eu preciso continuar, pensar formas de continuar aprendendo após o treinamento. Então, o que mais eu posso criar? Qual é o próximo treinamento que eu posso fazer? Existe um treinamento avançado que eu posso oferecer para esses meus alunos? Então, é você continuar crescendo, é continuar aprendendo e crescendo. Existe a máxima dentro da administração, que é o ciclo PDCA. Então, eu preciso planejar, desenvolver, checar e controlar, né? E, ao mesmo tempo, avaliar o que deu certo, o que não deu certo, e dar continuidade, buscar esse crescimento nesse sentido. Esse é o ponto chave, é o ponto interessante nesse sentido. E, por consequência, eu preciso buscar ali recursos adicionais e comunidades de suporte contínuo. Há um grupo do WhatsApp, uma plataforma de membros onde eu consigo oferecer esse suporte para os meus alunos, por exemplo, e assim por diante. Então, essa é uma possibilidade que existe nesse sentido, beleza? Então, esse é um ponto interessante a se levar em conta. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, se quiser abrir o microfone, se quiser fazer a pergunta sobre o que a gente está trabalhando aqui, ou sobre o que a gente desenvolve dentro dos nossos cursos, por exemplo, a gente fica à disposição também. A gente está chegando no final aqui, tem mais alguns pontos que eu quero mostrar para você aqui também, mas até aqui o que eu quero te trazer também é isso. E eu quero saber de você se você tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta. Ou você pode mandar no chat, por exemplo,
ou você pode abrir o microfone, se quiser abrir sua câmera, e fazer a sua pergunta também. Pode ficar à vontade para fazer isso. Esse é um momento, ok? Hum, E aí, até foi comentado aqui, né? Seu vídeo está ótimo, organizado, com gostinho de quero mais, mas precisaria sair. Ah, então, beleza. Perguntaram se eu vou mandar esse material para fazer o checklist. Esse material ele vai estar disponível dentro da nossa mentoria. Eu vou explicar para vocês como que ela funciona também nesse sentido, beleza? Então, assim, dentro do que a gente traz sobre treinamento, sobre o que a gente desenvolve nesse sentido, são pontos que são interessantes nesse aspecto também, beleza? E aí um ponto que eu quero trazer para vocês aqui também, para a gente dar continuidade nessa questão do treinamento, de como você pode se desenvolver nesse sentido, como você pode criar, trabalhar o seu treinamento nesse aspecto. Deixa eu compartilhar aqui com você. Vou compartilhar aqui com você. Nós temos a nossa mentoria, que ela se chama Viver de Coaching, Mentoria e Treinamento. Então, o Viver de Coaching ele vem muito no sentido do que a gente tem trabalhado e no que eu acredito verdadeiramente. Então, tudo que a gente desenvolve dentro hoje da empresa, a gente trouxe para esse método. Então, o Viver de Coaching ou Viver de Treinamentos, nesse sentido, ele junta estratégias do coaching, né, do desenvolvimento humano, do DISC, por exemplo, e dos outros treinamentos em si, por exemplo, para que você consiga pegar o seu conhecimento e transformar em resultado, transformar em treinamentos, em processos de coaching, processos de mentoria nesse sentido, tá? E esse é um programa, é uma mentoria onde a gente tem encontros a cada 15 dias. A cada 15 dias a gente se encontra e debate ações, resultados que são interessantes nesse sentido para o desenvolvimento e para a criação, por exemplo, de processos de coaching e assim por diante. Beleza? Treinamentos. Então, assim, esse aqui é um dos nossos resultados de uma das nossas contas dos nossos treinamentos online, por exemplo. Então, esse é o nosso número de faturamento entre os anos de 2021 e 2020, entre 2022 e 2023, tá? Então a gente pegou ali um período, por exemplo, onde a pandemia ali no seu auge, foi onde eu fui buscar entender mais, por exemplo, sobre o mercado digital, como que eu poderia trabalhar isso com desenvolvimento humano, e foi onde eu aprendi muita coisa sobre isso. Então, para quem que é esse nosso treinamento? Para quem que é essa nossa mentoria? Ela funciona para coaches, psicólogos, terapeutas, gestores e líderes, mentores, por exemplo, nesse sentido. Aqui estão alguns dos depoimentos que nós temos aqui, por exemplo, de alguns dos nossos mentorados. Então, o Adão teve grandes resultados, criou os seus primeiros produtos digitais. A Adriana lotou a agenda dela com treinamentos de coaching, por exemplo, de forma individual, e agora ela está partindo para selecionar ainda mais e criar treinamentos em grupos, por exemplo. Então, assim, a gente tem tido grandes resultados, assim como o Paulo e a Wanda, um casal que nos procuraram para montar o treinamento deles na área esportiva, beleza? Então, aqui a gente traz, assim, de uma maneira muito completa toda essa base de como você construir o seu treinamento nesse sentido. Então, entre você conhecer o seu produto, o seu público, o seu posicionamento, como você construir valor no seu treinamento, no seu serviço e como você fazer uma oferta que faça com que as pessoas desejem a solução que você está entregando para elas nesse sentido. Então, é muito completo o que a gente busca trazer dentro desse programa e o que a gente traz aqui também são mais de 60 horas de aulas gravadas com certificado internacional. Então, de toda a base do coaching, de treinamento, de como você construir o seu treinamento individual ou em grupo nesse sentido, e você ainda vai ter mais 2 encontros de mentorias individuais comigo,
e você vai ter um encontro a cada 15 dias em grupo. Então, além da gente se encontrar 2 vezes individualmente, você vai ter mais 2 encontros a cada 15 dias comigo nesse sentido. Onde eu vou te trazer toda essa base, você vai poder abrir para fazer perguntas, você vai poder trazer ali as suas dúvidas, o que você está buscando desenvolver dentro do seu negócio, é o que a gente vai trazer nesse sentido. Então, sempre tendo técnicas e aplicações novas, por exemplo, essa aula aqui que você viu hoje, ela vai estar disponível dentro do nosso grupo de mentoria. Então, ela vai ficar liberada por 24 horas e depois ela sobe exclusivamente para os nossos alunos de mentoria. Quando tiver novas ferramentas, novas técnicas, novos treinamentos ou mesmo workshops, a gente libera com exclusividade primeiro para os nossos alunos mentorados, beleza? A gente vai falar sobre estratégias de vendas para coaches, um grupo aberto no WhatsApp, suporte direto no WhatsApp, comigo e com a nossa equipe aqui dentro, oportunidade de networking com profissionais do Brasil e do mundo. Então, assim como eu falei para você, a Adriana, por exemplo, ela está lá no Japão e a nossa aluna mentorada, ela acorda 5 horas da manhã lá, por exemplo, 5, 6 horas da manhã lá para poder participar com a gente. E aí, sem contar os bônus que você vai ter acesso aí também. Workshops, novos treinamentos, e aí a gente vai liberando para os nossos alunos. Normalmente, essa nossa mentoria ela tem um investimento de R$ 1.497. Só que, para você que está comigo aqui agora, ela vai ter um investimento diferenciado, que eu já vou te falar já já, beleza? E aí, com quem que você vai ter essa mentoria? Comigo, Douglas. Eu sou idealizador do Instituto Douglas Queira, do Instituto Mente de Campeão aí na área esportiva. Sou treinador comportamental, então sou pós-graduado em gestão estratégica de pessoas, master coach, entre outras formações nesse sentido, e com mais de 10 anos de experiência dentro da área de desenvolvimento humano e desenvolvendo um método eficaz de vendas para os profissionais do desenvolvimento humano. E aí eu quero mostrar para você também como que funciona por dentro o nosso sistema de aulas, beleza? Então, quando você entrar, assim como você tem acesso aos nossos cursos da Hotmart, aqui é a visão do que você vai ter também. Já tem mais de 84 aulas lá dentro. Esse barulho que você viu aqui, por exemplo, é um barulho de vendas, que eu ensino como que os nossos alunos podem fazer também, para que você possa vender todos os dias dentro do seu planejamento, o seu conhecimento nesse sentido. Transformar o seu conhecimento em treinamento e que te gere vendas e te gere lucratividade nesse sentido também, que você possa viver 100% do seu conhecimento nesse sentido. Tá? Aqui a gente explica para você tudo como funciona o programa, o Viver de Coaching, o Viver de Treinamentos, né? Então tem toda uma introdução aqui, tem todo um passo a passo de como você monta o seu treinamento nesse sentido, modularmente como você faz isso, como você usa as técnicas e as estratégias nesse sentido. E futuramente a gente vai subir especificamente como você montar treinamentos em áreas específicas, então na área de vendas, na área de finanças, na área do esporte. Então a gente vai trazer também já os treinamentos nessas áreas montados para você também. Então se você olhar e falar, ah, pô, eu vou trabalhar na área de finanças, você já vai ter um treinamento ali pronto também para você aplicar. Processo de coaching em grupo, então de treinamento em grupo, como montar, como fazer a prospecção de clientes nesse sentido. Então, aqui você vai ter toda uma visão geral de como você aplicar esse treinamento. E aí, beleza, tenho toda a base técnica de como fazer isso. E aí você vai ter também toda a base de como você prospectar e fechar clientes de coaching, como você definir o seu nicho de treinamento, como você definir qual que é a sua persona, o seu público, como você entender a cabeça do seu público, a jornada do herói, definindo o nome do seu programa. Então, assim, você tem todo um passo a passo. Então, como você trabalhar suas redes sociais, como você trabalhar Instagram, Facebook, nesse sentido, a gente te mostra tudo, passo a passo, tudo que você tem que fazer para você montar o seu treinamento, seja ele online ou presencial nesse sentido, as técnicas de como você fazer atração e prospecção de clientes, então como você fazer suas reuniões, como você apresentar o seu produto, como você trabalhar num passo a passo. E aí aqui você tem, por exemplo,
os bônus, e aí as mentorias que ficam gravadas também, elas vão ficando disponíveis aqui para você. Então, você já vai ter acesso às gravações anteriores das outras mentorias e mais as que você vai participando nesse sentido. Sendo assim, talvez você deve estar se perguntando, Douglas, beleza, você mostrou tudo isso, você mostrou que eu vou ter acesso, as reuniões elas acontecem pelo Zoom, e mais dois encontros individuais que você vai ter diretamente comigo pelo Zoom. E aí você deve estar se perguntando assim, beleza, bacana, mas qual que é o investimento para eu participar desse treinamento? Quanto eu tenho que investir? Como eu disse para você, esse treinamento ele tem um investimento de R$ 1.497, certo? Beleza. Mas sendo assim, para você participar desse treinamento exclusivamente comigo, você que está aqui comigo assistindo essa aula, você não vai precisar investir esses R$ 1.497. Se você, eu vou enviar o link para você aqui no chat, depois eu vou mandar também nos grupos, tá? Para a galera que vai assistir também. Mas se você falar assim, Douglas, eu quero fazer parte da sua mentoria, eu quero ser seu mentorado, eu quero estar junto com você, você vai ter acesso a tudo isso por um ano, então eu vou te acompanhar por durante um ano, beleza? Qual que é o investimento? O investimento para você participar da nossa mentoria de treinamentos, ela vai ser de R$ 697 à vista ou em até 12 vezes de R$ 69,67. Beleza? Então, assim, literalmente hoje, se você for participar de qualquer mentoria que você vê por aí, de qualquer comunidade que você vai ter acesso por aí, o investimento ele é muito maior do que isso. Então, tem pessoas que hoje cobram 3, 4, 5 mil, e a nossa mentoria ela vale isso e vale muito mais até. Mas, literalmente, para você poder fazer parte, e a gente acredita que você merece ter esse crescimento para torná-la mais acessível, a nossa ideia foi essa. Conversando com a nossa equipe, a gente conseguiu chegar nesse valor de investimento para você. Então, dentro desses encontros que a gente vai ter online, por exemplo, são mais de 30 encontros online em grupo, onde você vai poder tirar suas dúvidas, vai poder fazer suas perguntas. E você tem 14 dias de garantia também. Então, você pode participar por durante 14 dias, você pode acessar a plataforma, você pode ter acesso às aulas, a todos os materiais. E se você entender que não é para você, você pode pedir o seu dinheiro totalmente de volta. Maravilha? O risco, ele é 100% meu e da minha equipe aqui nesse sentido. Então, eu tiro todo o risco das suas costas nesse sentido, para que literalmente você possa viver o melhor ano da sua vida aí também e transformar o seu conhecimento literalmente em treinamento nesse sentido, para que você consiga viver do seu conhecimento, para que você consiga verdadeiramente impactar a vida de pessoas dentro do nicho no qual você está se propondo nesse aspecto, beleza? Eu vou deixar agora o link para você acessar, para você conhecer a nossa mentoria Viver de Coaching, Viver de Treinamentos, e se fizer sentido para você, eu fico à sua disposição e espero vê-lo dentro da nossa mentoria com os nossos colegas, em um ambiente 100% seguro, num ambiente de profissionais que buscam o crescimento, que querem o melhor um do outro, e eu espero ter você lá comigo. Maravilha? Então, eu espero que essa aula ela tenha feito sentido para você, espero que você tenha gostado, espero que possa ter contribuído para o seu desenvolvimento nesse sentido. Maravilha? Eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente a sua participação. Qualquer dúvida, manda também lá para o nosso time, tem o nosso WhatsApp, eu e minha equipe, a gente fica à sua disposição. E eu espero ver você dentro da nossa mentoria com a gente, crescendo e alavancando seus resultados. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais.